ajuda com desenho, essas coisas que está aí. Te ajuda. Tá. Tranquilo? Semana que vem eu vou botar você já. Que aí já. Aqui tá fazendo. Isso, você chega aqui, chega às 7h30. Sejam todos bem-vindos. Alguém aqui pela primeira vez? Vamos, tá? Bem, que nós possamos encontrar aqui a paz, né, que nós buscamos, o aprendizado e o fortalecimento espiritual, né? Porque a gente, quando a gente está aqui para aprender, a gente evolui. Porque a única coisa que a gente leva daqui é o que a gente aprende, né? Bem, lembrando a vocês que a casa tem 2 estudos feitos online, de forma virtual. Você pode estar na sua casa, no descanso da sua casa. Na segunda-feira, 8h da noite, a gente faz o Livro dos Espíritos. E na terça, às 8h, a gente faz o Evangelho. Se alguém tiver interesse, é só falar com esse rapaz bonito aqui, tá? Eu peço encarecidamente que vocês desliguem os celulares ou coloquem no silencioso para não atrapalhar a nossa irmã. Nós estamos hoje recebendo a Elaine Golinelli. Ela veio lá de Tamoios, lá da Seja, e o tema dela é lá do item 10 do capítulo 17 do Evangelho, que fala sejam perfeitos. Ela vai falar sobre o homem no mundo, né? E aí eu vou dar um spoilerzinho. Então, porque as pessoas acham que Deus quer que a gente fique mais ou menos que imaculado, no cantinho, sem vivenciar nada da vida. E não é por aí, né? Deus nos colocou em grupos para que a gente vivesse isso. Ah, tem uma pessoa que me perturba no trabalho, tem uma pessoa que me perturba lá em casa. Então, é para você evoluir, é para você crescer, né? Nada acontece por acaso. Então, nós temos que estar no mundo vivenciando todas essas coisas do mundo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? E aí, como nas casas espíritas, a gente sempre inicia com uma prece e finaliza com uma prece. Faça isso na sua vida. Traga Jesus para a sua vida fazendo dessa forma. Tudo que você for começar, ore. Quando terminar, ore novamente. Certo? Bem, depois da palestra a gente tem passe. E depois do passe a gente tem um lanche. Tem umas guloseimas maravilhosas. É vendido. É através desse dinheirinho que a gente sustenta a nossa casa.
leitura da página vai ficar com a Bárbara. A prece inicial com a Márcia. Não, com a Marli. Já está tão acostumada a escrever errado. E a coordenadora do passo vai ser a Márcia. Bem, que Deus abençoe cada coração aqui presente. Volte sempre, tá? Obrigado. Boa noite a todos. Livro Pão Nosso, Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. 71. Sacudir o pó. E se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Jesus, Mateus, capítulo 10, versículo 14. Os próprios discípulos materializam o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, retirando-se desse ou daquele lugar de rebeldia ou impertinência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas ao gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés não é conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar ao bem, sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio em que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontemos que, em vez de nos conduzir à tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém não te recebeu a de boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras, caso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo, a nossa pátria de origem. Entenda-os a Jesus com amor e prossegue, em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois as mais impressões e marche alegremente. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a nossa Santíssima Maria, Mãe de Jesus, toda a espiritualidade amiga, Dr. Bezerra de Menezes, que é o mentor da nossa casa, incluindo, né? E agradecer a Deus por esse momento de estarmos aqui com o mesmo propósito. Como a irmã Cláudia falou, fortalecer o nosso lado espiritual. Porque Jesus é nosso mestre, é nosso modelo e guia. E com esse ensinamento de Jesus, que é o amor, nós podemos, com certeza, receber dele, nesse momento, um remedinho espiritual para cada necessidade de cada um de nós. E assim como Jesus faz, né, vamos receber esse remédio rezando o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Não.
noite a todos. Boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja aqui presente no seio dos nossos corações, né? Bem, como a irmã já falou, né? O nosso bate-papo hoje vai ser baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 17, cujo título é Sede Perfeitos. E vamos falar do item 10, que é o homem no mundo. Eu vou começar com uma perguntinha que cada um vai responder para si mesmo, né? Não precisa falar nada. Nós aqui, nós temos nos comportado, temos vivido, temos nos relacionado como um homem no mundo ou como um homem do mundo? É uma diferença muito grande. E essa mensagem do item 10, né, que foi o Espírito não assinou, ele só disse que era um Espírito protetor, né, é assim que ele assina. Ela da cidade de Bordeaux, na França, datada de 1863. Mas quando a gente lê essa mensagem, extremamente atual, que aliás, todo o Pentateuco, né, toda a obra de Kardec, ela é muito atual, porque ela não foi escrita por um homem que vivia naquele tempo, ela foi escrita pelos Espíritos. E a visão dos Espíritos, né, elevados, superiores, ela transcende o tempo, como a gente conhece. E aí essa perguntinha, nós somos do mundo ou estamos vivendo no mundo? Porque eu hoje, eu não sou Elaine, eu estou Elaine. Esmeralda está Esmeralda, Mário está Mário. Mas no passado, Esmeralda pode ter sido Elaine, né? Eu posso ter sido Esmeralda, porque somos espíritos. Nós não somos essa vestimenta, aqui esse corpo, não, isso é um empréstimo. Somos espíritos imortais. Porque depois que Deus nos cria, nós não teremos mais fim. Ah, mas e a morte? A morte é um fenômeno físico. Ela não é um fenômeno espiritual. Então, se somos espíritos imortais, já habitamos diversas vezes em existências diferentes neste planeta, planeta Terra, como também já podemos ter habitado em outros planetas, e como iremos habitar no futuro em outros planetas, nós precisamos a conviver, a ser uma pessoa que está no mundo. Temos que deixar a ideia de que somos do mundo. Nós não somos do mundo, deste mundo. Nós somos do universo. Jesus falou, há muitas moradas na casa do meu Pai. Não é só aqui. E a Cláudia também, não é isso? Gravei, né? Ela também falou, né, quando ela falou, vou dar um spoilerzinho, né? Ela falou, muito bem colocado, que muitas das vezes, quando nós abraçamos uma religião, um segmento religioso, eles querem nos impor que a gente fique à margem de tudo, da sociedade, né? Ah, não, você não pode escutar uma música, não, pecado, errado. Você não pode ir numa festa, é errado. Você não pode escutar música, não pode dançar, não pode cantar. Não é de Deus.
pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, você fica enclausurado. Aí a gente passa a olhar a vivência de Jesus enquanto esteve encarnado entre nós. Uma encarnação bem curta, 33 anos só, né? Do qual, basicamente, nós só temos mesmo notícias mais palpáveis do seu nascimento e depois dos 3 últimos anos, né? As notícias oficiais são essas. Nós temos algumas obras na literatura espírita subsidiárias que falam alguma coisa da infância de Jesus, da sua fase jovem, explicam alguma coisa. Mas foi uma existência curta aqui. E aí eu pergunto a vocês, enquanto Jesus esteve aqui entre nós, vivendo no mundo, ele foi uma pessoa triste? Não. Ele foi uma pessoa que não convivia com os seus pares, com o grupo? Com todos. Até mesmo com aqueles que diziam que não se podia conviver. Ele foi uma pessoa que deixou de ir em festas? Deixou de escutar música? Deixou de cantar? Deixou de jantar, confraternizar com os amigos? Então, por que nós, como popularmente se diz, meros mortais, que ainda não chegamos nem no 3º degrau da escada que Jesus já está lá, não? Temos que fazer diferente dele. Jesus fazia isso tudo. E Jesus foi um homem no mundo ou do mundo? No mundo. Viveu no mundo sem ser do mundo. Exatamente. Ele é o nosso grande exemplo. É o nosso mestre. Aonde ele veio justamente para isso. Ele encarnou para isso. Porque ele mandou vários assessores antes dele trazer a mensagem e não adiantava. Ele mandou Sócrates, Platão, Hermes Trismegisto, ele mandou Buda, ele mandou, teve um Bhagavad Gita na Índia. Não adiantava. Por quê? Porque nós somos egoístas. A gente retinha o conhecimento, a gente retinha essa verdade, a mensagem, para pequenos grupos, chamados escolhidos. Ele virou e falou assim: vou acabar com essa bagunça, vou botar ordem nesse barraco. Quem vai sou eu. Que isso, Senhor? Como é que a gente vai fazer? Eu sou um espírito dessa envergadura para botar o Senhor num corpo de carne e osso, pequenininho, bebê. Vamos preparar. As notícias que temos aqui foram praticamente 2000 anos de preparo para ele nascer entre nós. Ele deixou algum livro escrito? Não. Ele deixou o exemplo. Ele deixou a palavra. Só que o que ele falava, ele vivia. Quem escreveu foram os outros, que foram registrando. Então, por que nós temos que nos afastar de tudo e de todos, fazer grupos fechados e nos auto-intitular salvos? Não foi isso que o nosso mestre deixou de exemplo. A própria ciência humana, na sociologia, na psicologia, diz que o ser humano é um ser gregário.
nasceu para viver em grupo, em sociedade, trocando experiências uns com os outros e com isso crescendo. O que a doutrina espírita fala pra gente? Que a nossa meta de estar encarnado no planeta Terra é para quê? Para evoluir, para crescer. Então está juntinho com a ciência do homem. Por isso que a doutrina espírita ela também é ciência. Kardec já dizia, se em algum momento a doutrina espírita for contrária à ciência, você larga esse ponto da doutrina espírita e fica com a ciência. Até o momento de 1857 até agora, 2026, a ciência não contrariou em nada a doutrina espírita. Muito pelo contrário. Estão descobrindo coisas agora que a doutrina espírita já tinha trazido para nós. Então, a ciência espírita, ela é progressista. Ele mesmo falava, Kardec dizia, não fiquem presos somente a isto aqui, ao Pentateuco, porque daqui a pouco vai se avançar e mais coisas serão trazidas para vocês. E aí nós temos toda uma obra hoje em dia subsidiária, textos lindos de Emmanuel, de Joana, de André Luiz, muito conhecimento que vai trazendo, esmiuçando o que está aqui no Pentateuco. E aqui nessa mensagem do Homem do Mundo diz, devemos conviver em grupo. Esta é uma das fórmulas mais rápidas de crescermos, tanto intelectualmente quanto moralmente em espírito. Porque é trocando as experiências com os outros. Não tem aquele ditado? Ah, se não vai pelo amor, vai pela dor. Né? O que esse ditado quer dizer? Quando a gente convive em grupo, não há necessidade de você andar naquele caminho que está esburacado, cair dentro do buraco, se machucar, para aprender que não é para andar ali. Você pode ficar daqui olhando quem resolveu ir. E olha lá, não dá para passar mesmo não. Ele caiu dentro do buraco, se machucou todo. E aí você aprende. Isso é aprender pelo amor. Mas aí você vê, teu amigo insistiu, foi, caiu dentro do buraco, saiu todo machucado, tudo mais. Você viu que ali não dá, mas você insiste. Não, eu vou passar porque eu vou conseguir. Aquela mania de que isso não acontece comigo, isso acontece com os outros. Eu sou melhor, eu passo, sou mais inteligente. Aí o que a gente faz? A gente insiste e vai. Aí o que acontece? A gente leva um tombo, às vezes até pior, dentro do buraco. Se machuca muito mais do que o outro. Aí a gente aprende pela dor. Então a gente, quando vai pela dor, por nossa teimosia, porque tenho certeza que teve muitos exemplos que estavam te mostrando que aquele não era o caminho. A minha filha está com 21 anos, uma jovem. Aliás, eu fiquei muito feliz de ver uma jovem aqui dentro da página. É muito bom. Ela outro dia virou para mim, batendo papo, né? Estava com duas amigas, as tias dela, e ela jovenzinha, que ela gosta muito de bater papo com pessoas mais velhas. Aí ela estava falando, porque, poxa, fulano está sofrendo porque está fazendo isso, não sei o quê, papapá, e ela calada. Até que ela virou e falou assim, olha, sinceramente,
falando, tudo bem. A gente tem pena, a gente se solidariza com a pessoa, mas ela está passando por isso, foi a escolha dela. Aí a tia dela olhava assim, o que você quer dizer com isso? Ela estava pra ela, ué, foi a escolha dela. O irmão dela já não tinha feito um negócio parecido, ela não viu que ele quebrou a cara, que ele sofreu, ela não viu que ele passou? Viu. Então por que ela insistiu em fazer a mesma coisa? Aí eu confesso que eu fiquei feliz de ver minha filha fazer essa análise, né? Aí ela ainda completou. Gente, a minha mãe, eu me lembro, ela falou assim, minha mãe com os meus irmãos, né, que ela criou meus irmãos, ela sempre falava, olha, isso assim, assim, se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, por que estava sendo ensinada a ela pelo amor? Por que ela optou pela dor? Foi a escolha dela. Ela falou assim, tudo bem, a gente vai se juntar aqui e vai ajudá-la. Mas ela tem a responsabilidade dela. A gente pode ajudar, que é o nosso papel, minha filha falou. E é isso mesmo, nosso papel é ajudar o outro, o próximo. Mas a minha filha ainda virou para cima. Agora, não a gente carregar o peso nas nossas costas, o peso é dela. Aí a tia dela, minha irmã, essa minha irmã de coração, eu tô com 52, ela tá com 63. Parou, ficou olhando e falou assim, olha, eu nunca pensei que aos 63 anos de idade eu fosse aprender uma lição de uma menina de 21. Mas por quê? Porque somos espíritos. Eu lembrei que ela fez o livro do Espírito com a gente, foi mais ou menos na época da pandemia, não foi? Sim, ainda era adolescente. Quanto ela tempo? tinha uns 15, 16 anos de idade quando ela estudava com vocês o livro dos Espíritos, Isso. né? Isso mesmo. Eu fiquei feliz de ver. Falei assim, poxa, minha educação está indo no caminho certo, né? Tudo que eu faço, o exemplo que eu tento dar, está indo certo. Porque é isso, né? Ela é minha filha. É sua filha? Então, tá de parabéns, hein? Tá de parabéns. Mas quando a gente vê uma coisa dessa, né, que fala assim, os jovens de hoje não têm futuro, é tudo... Não, ainda tem, gente. Não podemos desistir. É isso que é viver no mundo sem ser do mundo. Eles falavam muito assim, meus enteados e ela, não, mas por que eu não posso fazer? Mas fulano faz. Aí eu virava, fulano faz. Qual é seu nome? Meu nome é Vitor, tia. Teu nome não é fulano. Exatamente, você é Vitor. Fulano faz, é problema de fulano, não é de Vitor. Fulano está fazendo, vai acontecer assim, assim, assim com ele. Dá um diazinho e preste atenção. Aí depois você me diz se você vai querer fazer mesmo. Aí passavam uns dias ele vinha. Tia, pode falar para a senhora? Pode. Sabe lá o meu coleguinha fulano? Pois é, aconteceu isso, isso, isso. E aí? Você ainda vai querer fazer? Não. Muito bem. Então isso é ensinar pelo amor, isso é aprender pelo amor. Às vezes também que teimou e quis fazer, eu deixei. Você quer? Tá bom, faz. Quando fazia, por exemplo, minha filha, mais ou menos nessa época de adolescência, eu pensei, filha, fazer um cursinho de computação, né? Hoje em dia tem que aprender a mexer com essas coisas. Mãe, não gosto de computador, não. Não, minha filha, minha mãe, na época ela faleceu, eu deixou um dinheirinho para ela. Não, compra um computadorzinho para você, a gente paga um cursinho para você. Tá? Não, mas quero um computador não, que eu não gosto. Quero um tablet. Eu tenho certeza, minha filha, veja bem, né? O mundo, a tecnologia. Não, mas quero um tablet. Quero um tablet? Quero um tablet. Tá bom, o dinheiro é seu, sua avó deixou para você. Uma parte a gente separou, né? Botou na poupança. Então vamos lá, compramos o tablet. Ela estava com uns 16 anos de idade. Aí quando foi com 20 anos, tinha acabado de fazer 20 anos, 19 para 20,
Ela chegou para mim, mãe, eu queria conversar com a senhora. Você pode falar? Sabe aquele curso de computação que a senhora há um tempo atrás falou comigo? Não sei. Você não fica chateada se eu pedir para você me matricular agora, não? Eu, por quê? Não, é porque eu percebi que eu vou precisar, por causa da faculdade, que as aulas, não sei o quê, eu tenho que fazer os trabalhos. Ah, percebeu. Ela, pois é, eu devia ter escutado a senhora naquela época, né? Mas eu não escutei então, não fui pelo amor, estou indo pela dor agora. Eu disse, então vamos lá, minha filha, não tem problema não precisa nem fazer discurso nenhum, você mesmo já fez. Vamos lá, vamos matricular e você vai fazer o curso. Então, nós somos assim. Infelizmente, nós somos assim. Eu costumo falar muito isso, às vezes sou até muito repetitiva nas minhas colocações. Nós ainda somos crianças e adolescentes rebeldes com Deus, nosso Pai. Alguns de nós já saíram da fase infantil, de criança já está na adolescência, mas a gente sabe que a adolescência é um período extremamente conturbado. Então a gente faz pirraça com Deus. Deus traz um monte de coisa boa para a nossa vida, para nos orientar, para nos mostrar e tudo mais, e a gente, eu sei mais. A mesma coisa que a gente faz com o pai e com a mãe. E esse teu conceito está ultrapassado. Na minha época eles falavam que era careta, né? Cafona, não sei nem qual é o termo que eles usam hoje em dia, né? Mas está ultrapassado. Não, quem sabe sou eu. Eu escuto até os alunos na escola falar assim, quem sabe é nós. Quase morro com isso. Quem sabe é nós. Parece nós não sabe nada. Mas tudo bem. E aí a gente faz isso com Deus. Quem sabe sou eu. Aí, o que Deus faz? Ele deixa. Porque Ele nos deu livre-arbítrio. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Mas, se você plantar lá um pezinho de laranja, daqui a um tempinho, você eu vou lá colher a manga. Você vai colher manga? Não vai. Você vai colher laranja. Eu me lembro que minha avó falava assim, olha, hein, quem planta vento, colhe tempestade. E é fato. Se você passa a sua vida pensando maldade, fazendo maldade, né, falando mal da vida dos outros, espalhando boato, fofoca, não sei o quê, dali a um tempo você vai querer colher o que na sua vida? Amor, carinho, compaixão, ajuda? Não, você vai passar por perrengues feios. E o pior é que a pessoa passa pelos perrengues e muitos não aprendem. Por quê? Eles não percebem que foram eles que cavaram aquela situação. Eles ainda botam a culpa no outro. Eu estou passando por isso por causa de fulano. Porque se fulano tivesse feito isso, assim por mim, eu não estaria passando por isso. Mas era o fulano que tinha que fazer, não era você, a vida não é sua. Por mais que eu ame os meus filhos, eu não posso viver a vida deles. Então, a minha mais velha andou quebrando a cara aí nos negócios e tal, o pessoal, poxa, e você deixou? Eu falei assim, quem sou eu? Ela tem 31 anos. Ela não tem 11. Quando ela tinha 11, estava ali, na rédea. Ela tem 31. Quem sou eu para dizer o que ela vai fazer ou não vai fazer na vida dela? Ela tem que aprender a conviver no mundo. Ela tem que ter o direito dela de escolha, de acertar, de errar, de aprender com os erros. Agora eu estou aqui.
eu estou aqui. Se a tempestade ficar feia e ela quiser um porto para atracar o barquinho dela, eu estou aqui. Meu papel de mãe. Mas enquanto ela não quiser, eu não posso fazer nada. Dói. Muito. A gente quer pegar, fazer igual galinha, jogar embaixo da asa, não sei o que dá. Não tem como. E assim é Deus com nós. É a mesma coisa. É a mesma coisa conosco. A hora que a gente planta o nosso joelho no chão e só fala assim, Senhor, me ajuda, pronto. Eu tive uma experiência, cerca de um mês e pouco atrás, na reunião mediúnica, lindíssima. Estava fazendo atendimento de um jovem, ele estava numa região horrível, extremamente pesada, densa, um cheiro podre, uma tristeza, e ele sem conseguir enxergar nada, e os irmãos ali tentando ajudar, ele não enxergava, os espíritos de luz tentando ajudar, porque ele estava preso naquele inferno que ele mesmo criou, naquele umbral que ele criou, por causa das atitudes dele, e a gente tentando, e o dialogador conversando com ele, até que ele virou e falou assim, eu aceito, Senhor, socorro. Quando ele falou isso, gente, abriu-se um facho de luz em cima dele. Veio um espírito extremamente luminoso, rápido, baixou, pegou ele assim, no colo e tirou daquilo. A coisa mais linda de se ver. E ele foi socorrido. Só com essas palavras que ele falou do coração dele. Senhor, socorro. 2 palavras. Então nós temos que conviver com o nosso próximo. Jesus veio e falou o quê? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus não mandou ninguém se afastar. Respeito quem pensa assim, os monges que se afastam, né? Freiras que se fazem voto e vivem afastadas dentro de convento. Respeito todos, né? Cada um está na sua faixa evolutiva de entendimento. Mas não foi isso que Jesus deixou para nós. Como é que você vai amar o próximo, você sozinho lá no alto do Monte Tibete? Você vai amar quem lá sozinho? Você vai amar o passarinho, a planta, a árvore, o bichinho do lado. Mas ser humano, o próximo, você não está convivendo com ninguém para poder amar, para poder desenvolver esse sentimento de amor pelo próximo. O texto aqui, o irmão fala. A perfeição, como diz o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. Caridade. Como é que você, enclausurado dentro de um convento, vai praticar a caridade? Me pergunto, como? A única caridade que dá para praticar assim, no alto do monte, dentro do convento, isolado, é a caridade da oração. Só. Você está conectado ali, se conecta, ora pela paz mundial, para cessar as guerras, para olhar as pessoas que estão com fome, que não têm onde morar. É a única caridade. Mas vocês acham que só esse tipo ali, isolado de todo mundo, esta pessoa, este espírito, vai evoluir?
jeito de você se comportar como os outros se comportam. Afinal de contas, é aquilo que eu falei. Eu perguntava para os meus filhos: qual é seu nome? Fulano. Então, eu sou fulano. Eu não sou outro. Eu raciocino. Eu tenho que analisar e entender o que é o certo e o que é o errado. Eu tomo a decisão do que eu vou fazer. Então, na época que eu era casada com o pai da minha filha, uma pessoa de um coração muito bom, mas infelizmente ele tem um problema com a bebida. Então, quando eu acompanhava ele nos eventos, o pessoal estranhava. Sim, vinha me servir a bebida. Obrigada, não bebo. Você não bebe? Sim, não bebo. Ué, eu jurava que você bebia. Mas por quê? Porque você fica aqui o tempo todo com o seu marido e ele bebe, e eu pensei que você bebesse. Mas ele é ele, não sou eu. Poxa, mas você é uma pessoa alegre, se diverte, você canta, você dança, está no karaokê, você canta e não bebe. Eu disse, não. Mas eu preciso beber para fazer isso? Não, é porque normalmente a gente bebe para ficar mais soltinho, desinibido e fazer, né? Eu disse, não. Eu gosto de me divertir, eu sou uma pessoa feliz, eu gosto de interagir, mas eu gosto de lembrar o que eu faço. Eu quero aproveitar o momento. E para aproveitar o momento, eu tenho que estar em pleno gozo das minhas faculdades. Tem que estar sóbria. Se eu não estiver sóbria, eu não aproveito o momento. Então, nós temos escolhas. Você vive no mundo sem ser do mundo. Aí o pessoal estranha. Muita gente... Né, quando mais jovem, eu nunca gostei de saia curta, essas coisas, eu sempre gostei de saia comprida e tal. Então, minhas roupas pareciam roupas do que eles chamam de roupa evangélica, né? Meu cabelo, na época, era muito grande, grandão, liso, tal. O pessoal achava, né? Eu falei assim, você é evangélica? Eu estudo evangelho? Sou. De qual igreja? Eu falei assim, eu sou do Centro Espírita da... É mesmo? Sim, é. Ué, mas você não fuma, você não bebe. E, não, normalmente quem não fuma e não bebe é evangélico. Quem é de centro espírita, né, toma cachaça, sente tambor. Toca tambor. Eu assim, não, gente, acho que vocês estão tendo uma visão meio errada, né, da coisa. Como é que você se diz evangélica? Porque eu estudo evangelho. Quem estuda evangelho é evangélico. E o pessoal ficava assim. Não são escolhas. Você saber fazer o uso do seu livre-arbítrio. E o Espírito continua aqui. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Não tem como exercer, gente. Para você praticar o que Jesus ensinou, você tem que viver em grupo como Jesus vivia. O messianato de Jesus, os 3 anos de messianato dele, teve início no quê? Teve início em que local? Numa festa de casamento? Nas bodas de Caná? Naquela época as festas eram dias, né? As festas de casamento. E aí a mãe dele, Maria, vem, meu filho, o vinho acabou. Ele, tá, mamãe. E o Kiko? Não, meu filho, não dá pra você dar um jeitinho? Mamãe, eu ainda não comecei a minha missão. Mas, meu filho, porque você sabe como é que é a tradição? Não sei o quê. Aí a mãe, pedido de mãe, né? Tá bom, vamos lá. Gente, pega aí. O que isso ainda tem de vinho? Enche o restante com água, vamos lá. Quando o pessoal começou a provar o vinho, ué, como é que é isso?
bom vinho no início, já está todo mundo, né? Mais para lá do que para cá. Aí dá o vinho mais barato. Aqui vocês fizeram o contrário? Vocês deram o vinho de menor qualidade no início e agora está vindo bom? Você vê o poder de Jesus e a visão dele, para que as pessoas continuassem ali se confraternizando, comemorando dentro das tradições da época. Aí o pessoal fala, se Jesus transformou água em vinho, e estava lá no casamento, se divertindo, bebendo, por que eu não posso? Jesus nunca disse que não podia. Já começa por aí. O que ele sempre deixou claro foi equilíbrio, bom senso. Nada faltando e nada em exagero. E isso é para tudo na vida. Quando você consegue achar o ponto de equilíbrio na sua vida flui muito melhor. Agora, quem ajuda a achar esse ponto de equilíbrio na vida? Jesus. A Paula falou aqui no início. Jesus. E a mensagem fala isso. E a gente precisa se conhecer. A gente precisa saber quem é. A gente precisa estar conectado com o Pai. Qual é a forma mais fácil de você se conectar com o Altíssimo? Através da oração. Ai, mas eu não sei falar palavras bonitas. Mas não precisa falar palavras bonitas, gente. Não precisa. Você, para entrar em conexão com o alto, você pode estar até dentro de um trem lotado. Se você começar, seu anjo guardião, como se estivesse falando com um amigo, cara, de hoje fui bravo. Poxa, me ajuda aí. Eu estou com esse problema para resolver no serviço, eu não sei o que fazer, me dá uma inspiração. Mentalmente com ele. Isso é uma prece. Pode ter certeza que o teu anjo guardião vai estar lá do teu lado, pendurado no teu cangote, começando a falar, vamos fazer assim, faz assado, faz não sei o que. Então, quando você dormir, antes de dormir, faz outra prece, você vai deitar, ele vai te levar, vai te mostrar a solução do problema. Quando você acordar, cara, tive um sonho, vou fazer assim, 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 você faz e resolve o problema. Mas por quê? Porque você se conectou ali, convivendo com todo mundo, no mundo, um monte de gente. Graças a Deus as pessoas ainda não conseguem ver o que a gente está pensando, então você se conecta pelo pensamento. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, no banheiro. Chico falava, gente, vamos aproveitar a hora do banho, né? Na hora que aquela água estiver batendo no seu corpo, você faz uma prece para ela vir fluidificada e fazer uma limpeza. Não só no corpo físico, mas também no corpo espiritual. Em qualquer lugar. Eu acho isso muito legal nos nossos irmãos protestantes, nos evangélicos. Eles organizam grupos de visita, presídios, de visita em hospitais, em asilos, em orfanatos, para levar a palavra, para levar um pouco de carinho, um consolo, uma orientação. É muito bonito esse trabalho que eles fazem. Eles mobilizam os jovens para ir junto. É um trabalho divino. Eles estão ali. Essas denominações, essas igrejas fazem isso, estão ali convivendo no mundo, sem serem no mundo. Então você pode ver uma televisão, um
filme, ir ao cinema, sentar para lanchar com os amigos. Agora, não vai exagerar, né? Deixar de fazer as obrigações que tem que fazer para ficar 24 horas por dia sentado na frente da televisão, vendo as coisas na Netflix, nas plataformas de streams da vida, ou pendurado no celular o tempo todo, vendo o negócio de TikTok, de não sei o que, esses videozinhos. Como eu falei, o equilíbrio. Nada de menos e nada de mais. Vai sair com os amigos? Beleza. Ah, mas eu gosto de tomar meu vinhozinho, ou então meu chopp de vinho, por exemplo. Tem uma irmã que ela adora um choppzinho de vinho. Ela toma 2 copinhos e parou. Então, não deixa de tomar, não exagera, bate papo, brinca, se diverte, tá? Tranquilamente. E no outro dia, não está de ressaca, não está passando mal, não perde serviço por causa disso. Não se lembra o que aconteceu. Não tem amnésia. Quer dizer, é tudo o equilíbrio, é viver ali. Jesus era assim. O que Jesus fez pouco antes de ser levado para aquele julgamento arbitrário, passar pelo Calvário e ser crucificado? Um jantar com amigos. Jesus era um homem alegre, feliz, pleno. Essa é a nossa busca, de nos tornarmos esse ser humano pleno. Então nós temos que ver, acontecer alguma coisa, pensa. Se fosse Jesus no meu lugar com esse problema, o que ele faria? Porque muitas vezes eu falo assim, não, mas Jesus era Jesus, né? Mas você não tem ele como modelo e guia? Não tem ele como mestre? Pô, Jesus faria isso. Ai, será que eu consigo fazer isso? Vou tentar. Talvez eu não consiga fazer nesse nível dele, mas vou tentar pelo menos fazer uma coisinha. E você já está indo no caminho certo. Kardec não disse que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz todos os dias em domar as suas más inclinações, as suas más tendências. Então não é porque a gente se tornou espírita que a gente virou perfeito do dia para a noite. E muitas das vezes a pessoa fala, mas você não é espírita? Eu sou um ser humano encarnado no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, imperfeito ainda. E todo dia, não, hoje aconteceu uma situação no serviço que vai ser Jesus. Me dá paciência, eu cheguei eu tremia, a colega olhou para mim, calma. Pessoal, olha, vou fazer o seguinte, eu vou ficar sentada lá naquele cantinho isolada um pouquinho, para eu não perder a graça de hoje. Que elas são evangélicas, né? Tá bom. Aí eu sentei lá no cantinho, peguei o celular, abri. Internet é ótima para isso hoje em dia. Evangelho segundo o Espiritismo, porque estava no carro, né? Evangelho segundo o Espiritismo. Fui ler, uma página. Li, respirei, bebi um pouquinho d'água, lembrei do Chico, a aguinha do Chico na boca. Que eram uns 20 minutos. Aí me centrei de novo. Voltei pro computador e fui trabalhar. Aí dali a pouco, a colega que estava do meu lado veio falar, virou para mim e falou assim, olha, foi
Foi muito autocontrole, hein? Porque se fosse comigo, eu tinha rodado a baiana. E era evangélica. Eu tinha rodado a baiana. Sim. Mas você ainda é jovem. Você ainda está com 30 e poucos anos, eu já passei de 50, eu estou com 52. Então, na época que eu tinha 30 e poucos anos, eu também rodava a baiana. Depois eu me sentia mal, porque eu falava o que eu ia me arrepender, eu fazia o que eu ia me arrepender, mas, falei para ela, 2 coisas na minha vida que eu não largo mais e que me ajudam muito. O Evangelho. Jesus é minha psicóloga. Para eu conseguir chegar nesse nível de respirar, tomar água, botar na boca, sentar, me afastar, ler, pensar, refletir, entrar de novo. Então não é porque eu sou perfeita e tenho autocontrole, não. Isso é muito estudo. Isso foi muita porrada na cabeça por ser teimosa. Mas teve uma hora que eu aprendi pelo quê? Pela dor. Não foi pelo amor. Minha avó tentou me ensinar pelo amor. Não foi pelo amor, foi pela dor. E continuei. A menina lá que fez o negócio estava meio invocada e depois de um tempo ela viu que, como eu não dei trela pro negócio, não respondi e tal, ela também foi melhorando. Voltou a sorrir no serviço, a harmonia voltou. Então você convive no mundo com o outro, você vai aprendendo. Ainda mais porque ela é uma pessoa neurodivergente, você tem que ter mais paciência, porque a cabeça dela é diferente da nossa, funciona diferente, né? O neurodivergente ele funciona diferente. Quem tem TDAH, quem tem TAG, quem tem autismo. Então eu fui. Mas é por quê? Porque a doutrina me ensinou. É todo dia para você poder conviver com o próximo. E às vezes a gente até brinca lá com o Senhor, eu quero amar o próximo, mas o próximo não está ajudando. A gente brinca com isso. Que às vezes não ajuda mesmo. Na maioria das situações o próximo não ajuda. A que você o ame, a que você pratique a caridade, a que você ajude-o. Ele não ajuda. Isso aí, se fosse Jesus, o que ele faria? Jesus daria outra face. Mas é o quê? Para ele bater também? Não. Dar a outra face não é isso. Dar a outra face é você não ter o mesmo tipo de atitude que o próximo está tendo com você. Se o próximo te chamou de feio, você não tem que virar feio, é você. Você tem que falar assim, sim, meu filho, sem problema nenhum. Realmente, eu posso ser feio nessa encarnação, mas você é bonito. E aí, qual o problema? Isso é dar outra face, é você mostrar um outro tipo de comportamento. Tem mãe que chega às vezes lá na secretaria da escola, o que eu vou fazer, vai acontecer, Ai, a gente para. Já pensou se a gente for discutir com a mãe? Não, a gente dá outra face. Deixa falar. Pois não, senhora, eu entendo, mas olha, vou lhe explicar. Procedimento assim. Isso é dar a outra face. É mostrar para o outro que existe outro tipo de comportamento, outro tipo de atitude, outro caminho. Isso é dar a outra face enquanto você convive no mundo, sem ser do mundo. E sempre
nossos irmãozinhos que ainda estão em vibração baixa se aproveitam. Eles se aproveitam. Hoje nós tivemos uma leitura, que eu estou vindo lá da minha casa, que a gente tem a reunião mediúnica às quintas, né? A gente teve uma leitura antes da reunião mediúnica muito boa, onde ela usou uma metáfora falando que em volta do nosso campo mental, espiritual, é como se fosse uma rede, né? Sabe que a rede ela tem pequenos furos. Esses pequenos furos são filtros, que é para não deixar, melhorar o que chega até a gente. Só que quando você faz besteira, que você pega e rasga, faz um buraco na rede, você tirou o filtro. E aí o que acontece com o buraco? Tudo que está de fora entra sem ser filtrado. E aí você começa a receber tudo que é má influência desses irmãozinhos. Aí eles começam, não, vamos ali na esquina, ó, estão vendendo um negocinho bom pra caramba, vamos lá, você vai ver qual é o barato. Todo mundo deixa disso. Olha, vai ali no bar, começa assim, compra lá 2 latinhas de cerveja. Porque quem é alcoólatra nunca começa tomando, né, a caixa inteira, sempre de pouquinho em pouquinho. Aí você vai, compra. Aí dali um mês, compra 4. Você compra. E assim vai. Quando você vê, você já perdeu tudo. Perdeu emprego, perdeu família, perdeu tudo. Por quê? Porque você fez um buraquinho na sua rede de filtragem, de proteção. E aí você passou a conviver no mundo sendo do mundo. Então a gente, para manter essa nossa rede firme, só estamos conectados com Deus o tempo todo. E se prepara, porque quando você assume isso na sua vida, as pessoas, e infelizmente, normalmente dentro da nossa própria família, da nossa própria casa, elas começam a querer minar isso. Nossa, virou carola agora? Sai da igreja. Ih, não sai da casa espírita. Leva o colchão, dorme lá. De uma vez. Eu também. Escutei isso demais. Da minha mãe e do meu ex-marido. Escutei muito isso. E aí é preciso que você se mantenha firme. Porque se você ceder, você está fazendo um buraco na sua rede. E aí começa a entrar tudo e cada vez o buraco fica maior, fica maior, fica maior. E é mais difícil de consertar, de remendar. Então pensemos nisso, meus irmãos. Nós estamos aqui encarnados neste mundo. Mas nós queremos conviver no mundo ou queremos ser do mundo? Muita paz, muita gratidão a todos. Boa tarde. Cláudio, sempre pediu para fazer a oração final. Já é agora, não? Aproveitando esse clima de paz e harmonia presente na casa, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos encarnados neste momento, buscando o aprendizado nos ensinos de Jesus, buscando a nossa evolução rumo ao Pai, pedindo ao Senhor que nos dê olhos de ver e ouvidos de ouvir, para podermos escutar as mensagens que o nosso anjo guardião sussurra em nossos ouvidos,
as mensagens que nossos mentores espirituais tentam nos passar durante o nosso sono do corpo físico, para que quando estivermos acordados, convivendo com o nosso próximo no mundo, possamos ser multiplicadores, Senhor, da Tua Palavra, através dos nossos pensamentos, das nossas ações, que possamos fazer com que a nossa luz interior brilhe cada vez mais, para que ela ilumine o nosso próprio caminho e ajude a iluminar o caminho do nosso próximo também, Senhor. Praticando sempre a caridade, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus.